Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidadescast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. O tema da nossa live de hoje é novas regras de liberação de recursos por meio de emendas parlamentares. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, muito obrigada. Mais um episódio, um podcast live. E hoje vamos falar sobre emendas parlamentares, essa importante fonte de financiamento em políticas públicas que desenvolve cidades do Brasil inteiro. E hoje estamos aqui com a nossa querida Santa Catarina, a professora Natasha, que desempenha um excelente trabalho na análise de captação de recursos, emendas parlamentares, transfer e gov com os municípios aí do estado de Santa Catarina e região. Hoje nós temos a honra de receber a professora Natasha Moresco Maia, que possui 13 anos de atuação na captação de recursos e gestão de projetos, especializada em atender a administração pública municipal e organizações da sociedade civil. Professora Natasha, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora Natasha. Obrigada, Michele. Professora, vamos lá. Como nós utilizamos as emendas parlamentares federais para fomentar as políticas públicas dos municípios? A gente sabe que é uma corrida, prefeitos regularmente, mensalmente, vêm a Brasília, né, captar recursos no Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, vinham muito captar recursos, né, nas emendas individuais, as especiais, as chamadas emendas PIX, que tivemos várias alterações aí por decisões do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai conversar um pouquinho nesse podcast aula, para a gente trazer uma orientação, como buscar essas emendas parlamentares, como fazer a fiscalização, como fazer uma boa prestação de contas, porque elas são alvo, sim, de muita análise de Tribunal de Contas da União, muita análise aí de Ministério Público, porque também são alvo também de muita corrupção. Então, vamos explicar, Natasha, como a gente fazer uma boa captação de emendas parlamentares, uma boa execução, uma boa prestação de contas, porque para que o dinheiro chegue na ponta e o resultado aconteça nas nossas cidades. Então, explica um pouco como são as emendas parlamentares para nossos alunos. Então, as emendas parlamentares compõem aí um percentual, né, do orçamento do Poder Executivo, e os parlamentares, deputados e senadores têm aí um percentual também resguardado, né, pela Constituição para utilização desse orçamento. E nessa composição, nesse direcionamento, né, para a utilização desse recurso em políticas públicas, os parlamentares podem destinar esses recursos para os municípios, para os estados, para os consórcios públicos, e também para entidades do terceiro setor, né? E a gente sabe já há muito tempo que as emendas parlamentares compõem uma parte, né, da captação de recurso para município que é muito relevante, né? Visto que a receita municipal, para cumprir toda a demanda do município, ela é muito pequena, né? Então, essa já é uma tratativa, enfim, um procedimento orgânico, né, dentro dos municípios, já desempenhado pelos prefeitos, pelos secretários, vereadores, e aí outros atores, né, políticos que acabam atuando no município. E as emendas parlamentares, então, a gente tem 3 tipos de emenda hoje, né? Temos as emendas individuais, que tem a composição ali do orçamento das emendas parlamentares PIX, né, como falou agora, que são as transferências especiais, né? E as emendas individuais também, que são destinadas de maneira, na modalidade definida. Então, para a gente entender um pouco aqui, vamos começar falando, né, da indicação. Então, temos as emendas individuais. Cada parlamentar tem um percentual resguardado, como falei, na Constituição. No ano de 2025, nós tivemos aqui, os deputados federais tinham cerca de 37, né, milhões aí para alocar esse recurso nesses entes que eu acabei de falar também. E os senadores, um valor aproximado de 68 milhões, né, por parlamentar. Então, dentro dessa lógica da emenda parlamentar individual, a gente tem aí a emenda PIX e a modalidade definida. A emenda PIX, que é o que tu falasse agora, né, Michele? Que é o que está mais evidente, o que a gente teve uma discussão maior no ano passado, com mudanças de regras ou regras que ainda não tinham sido estabelecidas ou normatizadas. E no ano passado, então, nós tivemos a decisão do STF, né? Falando sobre transparência, falando sobre essa organização dos planos de trabalho, como os municípios deveriam compor. E isso trouxe uma mudança, visto que as emendas especiais, né, as transferências especiais, elas são relativamente novas, elas começaram a ser operacionalizadas lá em 2020, 2021, então é um processo ainda novo, e no ano passado, então, com a decisão do STF, a gente teve o quê? Uma mudança de que as emendas de transferências especiais deveriam ter minimamente um plano de trabalho a ser elaborado no momento em que os beneficiários municípios fossem indicados. Então, o que acontece de 2025 em diante com o orçamento?
das emendas individuais, né, quando são indicadas para as emendas PIX. O município precisa dizer para que aquele recurso vai ser utilizado. Então, um plano de trabalho, por mais simples que seja, né, com o valor aonde ele vai ser alocado, que objeto vai ser utilizado esse recurso, quais são as metas que compõem esse plano de trabalho, a unidade de medida, como o município vai executar, quem vai executar, se é a própria prefeitura, se é uma secretaria, se é um fundo, se é uma fundação. Então, essa decisão, em linhas gerais, é claro, né, do Superior Tribunal Federal, traz esse novo formato de operação das emendas especiais, né? A gente agora precisa compor minimamente um plano de trabalho, esse plano de trabalho precisa ser aprovado, e só então, com essa aprovação, é que os municípios vão poder utilizar esse recurso. O que acontecia de 20 até 2024? O parlamentar fazia essa indicação de valor e da natureza, custeio ou capital, o município informava uma conta bancária e esse recurso caía na conta, né? E por isso, até esse apelido de emenda PIX, porque o processo de recebimento, né, de indicação e de recebimento do recurso na conta, ele é realmente muito rápido, se a gente for comparar com as emendas de modalidade definida. Então, por isso esse nome, né, esse apelido de emendas PIX, porque por conta da agilidade, da rapidez na transferência desse recurso. Mas então, para a gente estabelecer aqui de fato o que houve de mudança, né, é que a partir de 2025 a gente tem que compor um plano de trabalho, ele deve ser aprovado. E após isso é que nós podemos utilizar esse recurso, à medida que ele cai na conta. Professora, e as emendas de bancada, as emendas de relatoria, que também são fontes de emendas parlamentares? Então, falamos da individual, também lá na Constituição a gente tem um percentual resguardado, né, para as emendas de bancada, que são as bancadas de cada estado. Elas também têm um percentual definido em Constituição, né, também são impositivas, assim como as individuais. E temos as emendas de comissão, né, que são as comissões permanentes lá do Congresso. E as emendas de relatoria, elas deixam de existir também após as decisões do STF no ano passado. Então, hoje a gente tem somente essas 3 emendas, individuais, bancada e comissão, ok? Qual é a diferença entre as 3 em termos de garantia do orçamento? As emendas individuais e as emendas de bancada, por ter um normativo, né, que diz que elas têm que ser executadas, elas são as emendas impositivas. O executivo tem a obrigação de executá-las, né? Diferente da emenda de comissão, que não tem esse respaldo legal de que ela é impositiva. Então, o executivo não tem a obrigação, né, de executar esse orçamento das emendas de comissão. E, em linhas gerais, também essa é a grande diferença. Para os municípios, isso é muito importante, porque uma vez que esse orçamento das emendas individuais e as emendas de bancada é impositivo, eu tenho uma garantia que eu vou receber aquele recurso desde que eu cumpra todos os requisitos técnicos, legais, né, normativos, para recebimento desse recurso, né? O que acontecia antes de 2015 e antes de 2000, com a obrigatoriedade da execução das emendas de bancada a partir de 2019, o que acontecia, né? O executivo não tinha essa obrigação de executar essas emendas, então, muitas vezes chegava no final do ano orçamentário, não era priorizado pelo executivo, e os municípios ficavam, então, sem esse recurso, né? Porque não tinham a garantia de que ele realmente tinha que ser executado. Então, muito importante quando o município consegue fazer essa captação da emenda individual, da emenda de bancada e também de comissão, né, porque ele vai trabalhar para que seja pago dentro do exercício, mas muito importante porque vai compor, né, vai ser uma forma de o prefeito, o secretário, enfim, o município conseguir atender as suas políticas públicas através desse recurso. Professora, e quais áreas, né, quais políticas públicas, saúde, educação, mobilidade, saneamento, turismo, cultura, as nossas pautas, né, de políticas públicas municipais, quais áreas podem ser destinadas essas emendas parlamentares? E quando vêm essas emendas parlamentares, quais são as restrições para a aplicação desses valores? Então, a gente não tem aqui um limite de área de atuação, de área finalística, né? Vamos falar assim. É importante que a gente entenda que 50% das emendas impositivas tem a ressalva ali de ser indicado para a saúde. Então, esse montante geral, 50% vai ser destinado para a saúde, então a saúde já sai com um passo, né, um passo à frente nessa indicação. A gente, então, não tem restrição, saúde, educação, assistência social, cultura, tecnologia, segurança pública, infraestrutura, setor pesqueiro, agropecuário, economia familiar, tudo isso pode ser contemplado
através das emendas parlamentares, né? Por quê? Porque as emendas parlamentares, elas em algum momento vão ter que casar com os programas de governo, né? Ou mesmo nas emendas PIX, com um objeto que está vinculado a alguma atuação do Poder Executivo desses programas que compõem aí a execução de políticas públicas. Então, a gente não tem uma restrição de área finalística. O que nós temos restrição aqui de aplicação é a questão das emendas individuais que não podem ser utilizadas para despesa de custeio na saúde, né? Então, essa é a grande, inclusive com decisão bem recente aí, deve ter talvez um mês, né, dessa decisão do Tribunal de Contas, junto com o Superior Tribunal Federal, em relação à utilização dos recursos de emenda de bancada e emenda de comissão para pagamento de custeio na saúde, que também acaba contribuindo muito para os municípios, né, em termos de despesas, desafogar as despesas, né. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que é um recurso que pode ser utilizado em várias frentes dentro do município. Professora, como que funciona a fiscalização dessas emendas parlamentares nos municípios, né? Transparência, fiscalização e que órgãos que realizam, órgãos públicos que realizam esse monitoramento das emendas quando elas chegam nos municípios? Então, também é lei federal, a partir do momento que já, uma lei bem antiga, a partir do momento que o município recebe o recurso federal de emenda parlamentar, ele deve comunicar os órgãos de fiscalização do próprio município, então, Câmara de Vereadores, outras instâncias de controle que tem no território, né, devem ser comunicados que esse recurso está sendo recebido. E aí, é claro, né, a partir do momento que a gente recebe o recurso, nós estamos sujeitos à fiscalização do Poder Executivo através dos seus ministérios que estão repassando esse recurso, e também os órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, CGU, tribunais de contas estaduais também, né, não exime, né, um não sobrepõe o outro, na verdade, o Tribunal de Contas do Estado também pode fazer fiscalizações, então é importante que a gente entenda isso, né, que o primeiro órgão que vai nos fiscalizar, inclusive através das prestações de contas, é aquele órgão que está repassando o recurso. Então, por exemplo, o Ministério aqui das Cidades, ou o Ministério da Agricultura, ele vai ter um analista que vai fiscalizar como nós estamos executando esse recurso, se está dentro dos normativos, né, vigentes, e aí, é claro, nada impede que os órgãos de controle façam também depois essa fiscalização. Professora, como que funciona essa prestação de contas, né? A prestação de contas para saúde, educação, assistência social, as prestações de contas, né, da emenda individual, a transferência especial a PIX, a prestação de contas para outros órgãos, né, como cultura, turismo, esporte, enfim. Qual a diferença nessas prestações de contas? Como que elas são realizadas? Sim, as prestações de contas são diferentes, sim, a depender, né, do órgão repassador desse recurso. Então, no caso da saúde, a gente tem um caso bem específico. Estamos falando aqui também, é claro, tem vários sistemas, né, e várias portarias específicas que vão regulamentar o formato dessa prestação de contas, o formato do repasse desse recurso. Então, vamos falar da saúde. A saúde tem um sistema onde é repassado, onde é cadastrado as propostas, os planos de trabalho, né, tem a portaria de habilitação, aprovação daquele recurso, daquela emenda, e o que acontece? Esse recurso ele é depositado na conta, né, de uma conta específica, e o município vai executar, e a prestação de contas ele vai fazer diretamente ao Conselho Municipal de Saúde e vai colocar toda essa prestação de contas no sistema lá do RAG, que é o Relatório Anual de Gestão. Então, a saúde, a gente pode dizer que é um caso à parte, né? Que eu digo à parte, o mais diferente e específico de todos, uma vez que a gente não vai fazer esse direcionamento repasse por repasse, emenda por emenda para o Ministério, né? Tem um sistema que vai congregar todas essas informações e, é claro, à medida que o Ministério vier fiscalizar, né, que também nada impede isso, mas ele vai concentrar toda a prestação de contas da saúde no relatório anual de gestão. Quando nós, recortando essa caixinha da saúde, né, e indo aí para outras formas, outros ministérios em relação à prestação de contas. Então, voltando a falar das emendas individuais, as emendas especiais, né, o que acontece? Nós temos uma instrução normativa do Tribunal de Contas da União, que também, né, a última decisão aqui do STF em relação aos relatórios de gestão das emendas especiais, também cita essa IN, informando que os municípios devem fazer um relatório, né, parcial
e também o relatório final, que vai estar lá dentro do Transferigov, no módulo de transferências especiais, e o município precisa, né, tem um período X para fazer essa prestação de contas, que é até o dia 30 de junho do ano subsequente ao recebimento desse recurso, e ele vai deixar essa prestação de contas em modo, né, transparente, qualquer cidadão consegue acompanhar, e também, né, nada impede que os tribunais de conta também façam essa fiscalização. Quando a gente está falando de outros repasses, de outras áreas, assistência, cultura, educação, a gente vai ter sistemas próprios também, e a tramitação da prestação de contas, todo informativo, também vai estar vinculado nesse sistema. Então, vai ser muito específico pela área finalística, tá? Então, é um universo bem vasto e cheio de detalhes que a gente precisa sempre estar muito respaldado pelo normativo operacional e regra também de como deve ser feita essa operação. Professora, e as emendas parlamentares para o terceiro setor? Nós fizemos uma live aqui com uma professora de São Paulo, né, que trouxe a importância da Miroski, a importância de se regulamentar a Miroski, de ser um instrumento de potencializar políticas públicas, né? Às vezes o prefeito deixa de realizar uma política pública na cultura, turismo, educação, saúde, porque acha que a Miroski é complicado, que a OSCE pode dar confusão, e é um instrumento que pode fugir, quando na verdade é uma falta de sabedoria, né, de utilizar instrumento que poderia potencializar muito mais as políticas públicas. Como que funciona o repasse dessas emendas parlamentares para o terceiro setor? Então, é muito importante a gente falar disso, né? Todo repasse que a gente está falando de emenda parlamentar, embora seja uma indicação direta para uma entidade do terceiro setor, ela deve seguir o marco regulatório 3019 de 2014. A entidade vai ter que cumprir todos os requisitos que estão lá na lei, né, e no decreto regulamentador de cada ente, mas é muito isso, né? Eu vejo que a prefeitura ela precisa se preparar também, ter um setor, uma pessoa que seja responsável por capitanear isso, né? Entender o normativo minimamente, estruturar isso, ter um diálogo aberto também com as entidades. Quando a gente está falando do âmbito municipal, a gente tem aqui uma composição de pequenos e médios municípios que, né, são a maioria a nível de Brasil. Então, a gente precisa esclarecer o que é isso, e se a gente for estudar, destrinchar a lei, não é tão complexo assim, ela está bem detalhada, e aí, é claro, isso compõe aí a parte organizacional do município, né? É uma mudança, a lei já não é mais nova, né? Já estamos aí com 10 anos de lei, e quase 8 de que ela realmente entrou em vigor, mas a gente precisa realmente se estruturar enquanto município para fazer esse repasse, mesmo que por emendas parlamentares a instituição precisa estar, né, cumprir uma série de requisitos que estão lá na lei, e aí também cabe ao município dar essa estruturação para as entidades, que também é um setor que também precisa se estruturar, também precisa estudar, também precisa ter instrumentais ali, né, para preencher, para entender o que está fazendo, para também saber que esse recurso é público e ele precisa ser, né, executado da melhor, da maneira correta. Então, a gente tem que estar respaldado pela lei também quando vai fazer esse repasse, mesmo que seja uma emenda municipal. Professora, sobre essas emendas parlamentares no município, você que tem experiência aí com muitos municípios na sua região, da nossa Santa Catarina, que é um estado de vanguarda e de exemplo para muitos estados brasileiros, né? Santa Catarina e Paraná, nossa região sul. Professora, quais são os maiores desafios que você visualiza no âmbito interno dos municípios para fazer uma boa gestão das emendas? Às vezes as emendas não chegam por falta de um projeto, há uma glosa aqui nos ministérios. O que falta? Qual é o primeiro passo que o prefeito tem que tomar aí, o secretário de administração, de planejamento, designar pessoas capacitadas, técnicas para captação de recursos, não deixar só na mão da consultoria, como se não fosse uma atividade inerente ao município. Vamos falar um pouquinho sobre esses desafios das emendas parlamentares para elas chegarem, que muitas vezes não chegam, né, devolvem, né, não chegam nem a pegar, e quando chega a questão da boa execução e a prestação de contas. Quais são os maiores desafios? Olha, professora Michele, eu acredito que a gente precisa saber o que a gente quer para o nosso município, o que a gente quer enquanto gestor público, o que o nosso município precisa, né? Às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Então, o que eu vejo assim, a gente precisa se organizar enquanto administração pública municipal, entender que não é um trabalho simples, captar recursos não é simples, é moroso, é detalhado, tem uma série de regras que a gente precisa cumprir. Então, precisa ter uma pessoa que entenda minimamente do que a gente está falando, quais são as regras quando eu preciso receber, quando eu quero, né, quando eu vou receber uma emenda parlamentar, qual é a necessidade do município, o que eu quero, o que eu vou pedir para o parlamentar, será que eu tenho
o orçamento que está sendo destinado pelo parlamentar, será que ele realmente vai cumprir a minha necessidade de política pública no município, né? Então, entender qual é a minha demanda, como é o meu plano de governo está construído, para que realmente eu saiba o que eu quero, o que eu preciso, para chegar lá, pedir meu recurso, fazer minha articulação, fazer minha captação de recurso. E também, é claro, além de solicitar o recurso, de fazer essa busca, fazer a captação, a gente também precisa entender essa parte do normativo para executar e prestar contas, né? Porque não adianta o recurso cair na conta e eu não saber o que eu faço, como é que eu faço para executar esse recurso. E, é claro, quando a gente vai fazendo a execução, a gente já vai pensando na prestação de contas, né? Quando a gente faz o nosso planejamento, a gente também pensa na prestação de contas, tá? Como eu vou prestar contas disso? Como eu vou conseguir executar? Então, eu acho que o nosso grande desafio realmente é conhecer, né? É ler, é estudar, é trocar uma ideia, é se comunicar, entender que o perfil do gestor de convênios, ele precisa ser um perfil de uma pessoa proativa, que goste de fazer leitura. É uma leitura difícil, é normativo, nem todo mundo é do direito, então, né, as leis realmente, às vezes, não são fáceis de entender, então tem que ser uma pessoa que tenha alguns pré-requisitos que acabe auxiliando, de fato, a administração pública, o prefeito, o secretário, para que essa pessoa também consiga entender de uma maneira mais ágil, mais rápida, e aí conseguir alavancar aí todo o operacional que precisa ser feito, o entendimento de norma, para captar o recurso, executar e prestar contas. Professora, para finalizar, eu queria conversar contigo, trocar uma ideia aqui de professora para professor, um sentimento que eu tenho, assim. Eu vejo que muitos prefeitos colocam o seu orçamento municipal na mão das emendas parlamentares. Tem vez que consegue, tem ano que consegue pegar, tem ano que não consegue pegar, às vezes as regras ficam mais arrochadas, os deputados também não conseguem enviar, e é toda uma questão de articulação política, de bancada, né, de disposição aí para que essas emendas parlamentares cheguem. E políticos deixam o seu orçamento na mão das emendas, projetos, às vezes captam o recurso, realizam alguma obra, depois não conseguem mais manter. Então, assim, para a gente finalizar nossa live, desse sentimento, né, da responsabilidade social de captar a emenda, executar o projeto com a emenda, depois manter o seu projeto sem uma possível emenda futura. Qual é esse teu sentimento? Assim, como professora mesmo, me angustia muito ver que os municípios eles têm que aprender a fazer desenvolvimento econômico, a fazer desenvolvimento rural, inovação, a fomentar, até, como se diz assim, voo próprio, né? Eu sei que é muito difícil no interior do Brasil, a gente tem uma política assistencial muito grande, né? Inclusive que vem da pauta federal, estadual, municipal, mas temos que mudar, temos que fazer essas políticas públicas e as emendas parlamentares têm que ficar muito mais para investimento do que para outras ações. Como que você visualiza hoje essas emendas parlamentares nos municípios de uma maneira geral? A gente volta um pouco no que eu falei agora há pouco, né, sobre saber o que você quer, o que você pode, qual o seu recurso, e aí a gente entra um pouco aqui também, né, na questão da sustentabilidade, né, o que eu vou fazer com esse, e eu gosto muito de dar um exemplo aqui que a gente tem no bairro, que é uma academia de saúde, que já é um programa do governo federal, já de muitos anos, e a gente tem, logo no início aqui do meu bairro, uma academia da saúde, que ela não é utilizada. Ela, claro, veio com recurso federal, foi construída, tá ali, vez ou outra tem uma pintura, uma reforma, mas o município não tem o quê? Entendo que não tem recurso para deixar um profissional para atender a população, para ir ali fazer o seu exercício. E a pergunta que fica é essa, né? Ok, veio recurso de emenda, mas eu tenho uma receita própria para pagar esse profissional, ou eu só estou construindo essa academia da saúde porque veio, né? Então, acho que a gente tem que ter aqui um olhar do gestor público, de entender como é a receita dele, né, receita municipal, como é que ele vai distribuir isso. Eu sei que é um assunto bem complexo, até inclusive, né, não é muito a minha área, mas assim, a gente precisa entender de orçamento público, precisa, como tu falaste agora, entender do movimento econômico, o que está me trazendo receita, onde, né, eu consigo utilizar, o que eu tenho de bloqueio, o que eu posso dar vazão. Então, de novo, é entender a nossa realidade e entender como a gente se mantém, né? Acho que é um esforço conjunto, né, de todas as áreas da captação, do movimento econômico, da fazenda, de outras pequenas economias, né, da cultura, do turismo, que precisa reunir realmente semanalmente, mensalmente, ter isso também no município. Eu sei que é difícil, né, ter essa organização para realmente
alinhar junto com as secretarias como é que vai compor tudo isso, como é que vai dar vazão para toda essa demanda. Acho que é um desafio muito grande, mas entendo que a gente também tem que começar a pensar, né, nessa linha, né? Como é que a gente vai atender com recurso próprio, ter sustentabilidade para atender as políticas públicas. Professora, muito obrigada. É mais um desabafo mesmo de ver alunos, assim, sim. Depois fica lá o projeto inexecutado que não consegue manter, né? É importante ter responsabilidade social na captação de recursos. Porque você que está em primeiro mandato, vai para segundo mandato, né? Pegou aquele recurso, a Academia da Saúde está aí parada, né? Tem que prestar contas dessa academia parada. Então, assim, vamos buscar os recursos com planejamento, com um projeto. Eu vou buscar o recurso, vou executar o projeto, beleza, vou prestar as minhas contas. Mas será que eu vou manter esse projeto? Eu tenho um recurso próprio para manter? Olha a responsabilidade com o dinheiro público. Professora, muito obrigada por essa live, por essa aula, por esse podcast. E, Juliane, muito obrigada pela oportunidade aqui de ser professora mediadora desse debate, né, tão belo de políticas públicas e gestão pública. Obrigada, professora. Um abraço aí para a sua Santa Catarina. Obrigada, Michele, e até mais. Um abraço. Até. Mais uma vez, muito obrigada, professora Natasha, professora Michele, obrigada pela participação e por compartilhar os seus conhecimentos conosco. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais. O Recidades está no Instagram, no YouTube e no Spotify.